Olá, amantes da comida e curiosos da história. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante através do tempo para descobrir as origens surpreendentes de alguns dos nossos alimentos favoritos. Prepare-se para uma viagem de 10 minutos, que vai mudar a forma como você vê o que está no seu prato. Você já se perguntou como surgiu o sorvete, ou quem teve a ideia brilhante de fazer o primeiro sanduíche? Bem, prepare-se para algumas revelações surpreendentes e, às vezes, até hilariantes sobre a história da comida. Vamos começar com um clássico: o pão. Acredita-se que o pão tenha sido descoberto por acidente há mais de 10 mil anos. Imagine um grupo de caçadores-coletores misturando grãos com água e deixando a mistura exposta ao sol. O resultado: uma massa fermentada que, quando aquecida, se transformou no primeiro pão da história. Quem diria que um descuido poderia levar a uma das invenções mais importantes da humanidade? Falando em acidentes culinários, você sabia que o chocolate quente foi originalmente uma bebida fria e amarga? Os astecas o chamavam de chocolato e o consideravam uma bebida dos deuses. Foi só quando os espanhóis levaram o cacau para a Europa que alguém teve a ideia de adoçá-lo e aquecê-lo. Obrigado, Europa! Agora, vamos falar sobre algo que muitos de nós amamos: o café. A lenda diz que foi um pastor etíope chamado Kaldi que descobriu os efeitos estimulantes do café quando notou que suas cabras ficavam mais energéticas após comer certas bagas. Ele decidiu experimentar e, bem, o resto é história. Imagine se Kaldi tivesse decidido ignorar o comportamento estranho de suas cabras. Talvez estivéssemos todos bebendo chá nas manhãs de segunda-feira. E por falar em bebidas, você sabia que a Coca-Cola foi originalmente comercializada como um remédio? Seu inventor, John Pemberton, a criou como uma cura para dores de cabeça e fadiga. Pouco sabia ele que estava criando uma das bebidas mais populares do mundo. Agora, vamos dar uma olhada em algo um pouco mais exótico: o sushi. Surpreendentemente, o sushi não começou como um prato refinado no Japão. Na verdade, ele tem suas origens no Sudeste Asiático, onde o peixe era fermentado em arroz para conservação. Os japoneses adotaram a ideia, mas decidiram comer o arroz junto com o peixe, uma decisão que mudou para sempre a culinária mundial. Falando em pratos que atravessaram fronteiras, a pizza, esse ícone italiano, tem uma história fascinante. Embora a ideia de cobrir um pão achatado com ingredientes seja antiga, a pizza como conhecemos hoje nasceu em Nápoles no século XVIII. Era considerada comida de pobres até que a rainha Margherita a provou e adorou. Daí surgiu a famosa pizza margherita, com as cores da bandeira italiana: vermelho, tomate, branco, mozzarella e verde, manjericão. Mas nem tudo na história da comida é tão glamouroso. Você já ouviu falar do ketchup? Bem, sua versão original não tinha nada de tomate. Era uma pasta feita de peixe fermentado, popular na China. Foram os britânicos que trouxeram a ideia para o Ocidente e, eventualmente, alguém teve a brilhante ideia de usar tomates. Ufa! E o que dizer do sorvete? Sua história remonta a milhares de anos, com os chineses misturando leite e arroz e congelando a mistura em neve. Mas foi na Itália que o sorvete ganhou sua forma cremosa atual. Dizem que Catarina de Médici o levou para a França, quando se casou com o rei Henrique II. Imagine ser responsável por introduzir o sorvete em um país inteiro. Agora, vamos falar de um alimento que divide opiniões: o abacaxi na pizza. Essa combinação controversa tem suas origens no Havaí, certo? Errado! Na verdade, foi um chefe grego no Canadá que teve a ideia de adicionar abacaxi à pizza nos anos 1960. Ele chamou sua criação de Hawaiian Pizza, em homenagem à marca de abacaxi enlatado que usou. Quem diria que uma decisão tão simples causaria tantos debates acalorados décadas depois? E o que dizer do hambúrguer? Esse ícone da comida americana tem, na verdade, raízes alemãs. O nome vem da cidade de Hamburgo, de onde muitos imigrantes partiram para os Estados Unidos no século XIX. Eles levaram consigo o hábito de comer carne moída, que eventualmente evoluiu para o sanduíche que conhecemos hoje. É incrível pensar que uma das comidas mais americanas tem origens europeias. Falando em sanduíches, você sabia que o próprio conceito de sanduíche tem uma história peculiar? Diz a lenda que foi inventado pelo conde de sanduíche, John Montague, no século XVIII. Aparentemente, ele era um jogador inveterado, e não queria parar de jogar para comer. Então,
pediu que lhe servissem carne entre duas fatias de pão, para que pudesse comer com uma mão, enquanto jogava com a outra. Genial ou preguiçoso? Você decide. E o que dizer do chocolate? Esse doce amado por todos tem uma história surpreendentemente amarga. Os astecas o consideravam tão valioso que usavam sementes de cacau como moeda. Quando os espanhóis o levaram para a Europa, inicialmente foi usado como medicamento. Foi só no século XIX que alguém teve a ideia de adicionar leite e açúcar, criando o chocolate ao leite que conhecemos hoje. Imagine um mundo sem barras de chocolate. Agora, vamos falar de algo um pouco mais picante: a pimenta. Acredite se quiser, mas Cristóvão Colombo estava procurando pimenta do reino, quando acidentalmente descobriu as Américas. O que ele encontrou foram as pimentas nativas do continente americano, completamente diferentes do que ele esperava. Esse erro mudou para sempre a culinária mundial, introduzindo novos sabores e sensações em pratos ao redor do globo. E por falar em viagens, você sabia que o croissant, símbolo da culinária francesa, na verdade tem origens austríacas? Foi criado em Viena para celebrar a vitória sobre os turcos otomanos, com sua forma de meia-lua representando o símbolo do império derrotado. Os franceses só adotaram o croissant séculos depois, aperfeiçoando a receita e tornando-o um ícone da sua culinária. Para terminar, vamos falar de um alimento que muitos consideram uma iguaria, mas que tem origens humildes: a lagosta. Acredite se quiser, mas no passado a lagosta era considerada comida de pobres, e até mesmo usada como fertilizante. Era tão abundante nas costas da Nova Inglaterra, que era servida aos prisioneiros. Foi só no século XIX que a lagosta começou a ser vista como um alimento refinado. Quem poderia imaginar que algo antes desprezado se tornaria um dos pratos mais caros dos restaurantes? E assim chegamos ao fim da nossa viagem pela história da comida. É fascinante pensar em como muitos dos alimentos que amamos hoje têm origens tão surpreendentes e, muitas vezes, acidentais. Da próxima vez que você se sentar para uma refeição, lembre-se: cada garfada carrega consigo séculos de história, cultura e, às vezes, pura sorte. A comida não é apenas sustento, é uma janela para o passado, um reflexo do presente e uma promessa para o futuro. Ela nos une, nos surpreende e, acima de tudo, nos delicia. Então, da próxima vez que você provar algo novo ou revisitar um prato favorito, pense na jornada incrível que aquele alimento fez para chegar até o seu prato. Espero que tenham gostado dessa viagem gastronômica através do tempo. Se você achou interessante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Infinite Unial para mais conteúdos fascinantes como este. Até a próxima!